No Você Pode de hoje, falamos sobre um tema que precisa estar presente em todas as escolas, a inclusão. Nossa convidada é Isabel Cristina Palma, pedagoga, professora há 20 anos e com várias formações em diversidade e inclusão social. Ela traz uma visão prática de quem vive os desafios e as conquistas da inclusão em sala de aula todos os dias. Obrigada por você estar aqui com a gente. Bel, esse tema, para mim, toca bastante. Inclusão, escola, sala de aula. Então, são temas, assim, que eu sempre estou buscando esclarecer, ver a opinião das pessoas e ajudar. Então, assim, obrigada por você estar aqui, eu viu? Quem agradeço. É uma participação muito especial, né, Gi? Muito especial. Eu quem agradeço o convite de vocês. Muito honrada por estar aqui. Obrigada por abraçar essa causa com a gente do Você Pode, tá? Obrigada. Então, pra gente começar aqui o nosso bate-papo, fica à vontade, a gente vai falar, a sua opinião é importante pra gente, tá? Então, assim, dentro do ponto de vista da lei e seu também, o que é a inclusão? Eu diria assim que no ponto de vista conceitual, a inclusão todas as pessoas têm direitos a acessos de forma igualitária e equitativa na sociedade, nos diversos âmbitos sociais. Isso é incluir. E a lei garante essa participação já a partir da Constituição, lá no artigo 5, que todos são iguais perante a lei. Também no artigo 205 da própria Constituição, que diz que a educação é um direito de todos. Então, a lei já tem essas perspectivas e também vamos pensar a Lei 9394 de 96, que veio para garantir que as pessoas, as crianças com deficiência, tenham acesso à educação em escolas regulares, né? Todas essas leis da LDB, elas vêm trazer, ampliar essa igualdade de direitos, né? Em 2015, que eu considero um marco, que é a Lei 13.146, que traz a questão a lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que ela garante que todas as pessoas, em todos os âmbitos sociais, quer seja na economia, na política, as pessoas com deficiência sejam inseridas na sociedade e de forma igualitária. Isso eu considero um grande marco do Brasil social a questão da inclusão. A lei, né? Em questão de lei. A lei. Porém, aí eu vou trazer um tema um pouquinho polêmico, né? Quando a gente fala a lei, teoria, prática é outra completamente diferente. Né? Então, o importante é já ter a lei, ok? Sim, que foi. Mas é colocar em prática aquilo que a gente lê. Então, assim, quando a gente já trouxe aqui para falar também escola, inclusão e escola particular, mas a gente vê qual a sua opinião, mas na escola pública. Porque às vezes eu tenho a sensação, e conversando com algumas pessoas, que às vezes a sensação que nós temos é que a escola pública ela está melhor preparada do que uma escola particular. O poder público vem investindo bastante na escola pública, até pela demanda que a escola pública tem em relação a várias crianças com deficiência, por conta já da lei 9394, que ampliou as matrículas das crianças com deficiência nas escolas públicas também. E o poder público vem investindo bastante em formação, em materiais, em melhoria do currículo, adaptação do currículo para que atenda a essas demandas de crianças com deficiência. Mas é um caminho bem longo ainda, que falta muito, faltam profissionais que sejam mais capacitados para determinadas deficiências, porque na escola pública nós temos vários tipos de deficiência, não é uma específica. Então, os profissionais, não tem como você ter uma qualificação em todas as deficiências, né? Temos as neurodeficiências, uma quantidade que vem crescendo bastante, né? As neurodeficiências, e nem todos os profissionais, eu digo até a maioria, não tem essa formação para que possa lidar com isso, mesmo porque as neurodeficiências têm graus diferentes. Então, é difícil
para um profissional conhecer, ter todo o conhecimento para saber lidar com as diversas situações e todos os tipos de deficiência que se apresentam na escola pública também. Mas assim, o grande passo foi dado. Você tem a lei. Eu considero que sim. Hoje se fala um pouco mais. Vamos falar assim da inclusão quando nós falamos da raça. Hoje se fala muito mais. Hoje se escuta mais. Tem pessoas se dedicando a isso. Sim, então, isso. a inclusão do deficiente físico, seja o neurodivergente e o físico, a gente tem que ter um começo. E eu acho que evoluímos. Tem muito o que fazer ainda. Tem muitas informações. Temos informações e temos uma coisa que eu considero importante, além da informação, a aceitação das famílias, inclusive. Porque antes, tem muito preconceito ainda em relação às várias deficiências. Tem. E as famílias, às vezes, não aceitam, escondem e acaba que buscando ajuda, buscando tratamento tardiamente. E isso impacta na aprendizagem, porque a criança fica muito tempo sem saber o que tem. E eu acredito que se desde o início as crianças começam a fazer terapia, tem uma equipe multidisciplinar, a criança desenvolve com muito mais rapidez, porque todos são capazes de aprender. Mas, muitas vezes, essa negligência, às vezes, essa falta de informação das famílias acaba contribuindo para que a criança fique um pouco mais aquém do que ela realmente poderia ter desenvolvido. Eu costumo dizer assim, que isso a gente viveu em casa, né, com a Malu. Primeiro passo, aceitar. Os pais e a família, nós precisamos aceitar. Uma vez que você aceita, entende o diagnóstico dentro da sua condição financeira, dentro da sua rede de apoio, aí você vai traçar a trajetória que você vai ter. Mas o primeiro passo é a aceitação. O pai e eu considero a aceitação o primeiro passo. Porque aí, né, a família vai se dispor a colaborar com a escola, a escola também colabora. E nós sabemos, já que nós estamos, a nossa pauta é a escola pública, de certa forma, os estudantes da escola pública, eles têm condições financeiras um pouco menos favorecidas. E a gente também contrasta com essa questão da saúde, porque quando as crianças de escola pública ou as crianças socialmente menos favorecidas, quando elas vão à procura dessa ajuda, também demora muito. É uma fila muito grande para que a pessoa consiga um atendimento. Ainda mais um atendimento que tem de ser, às vezes, e muitas vezes, multidisciplinar. Porque não adianta, tem que ter fono, tem que ter terapia, tem que ter, às vezes, psicologia. E é muito difícil. Eu converso com as mães e eu percebo a dificuldade que elas enfrentam na saúde. Primeiro, de localizar qual é o local que vai cuidar do seu filho. Sim. Segundo, é entrar. Né? É muito difícil. É difícil. É uma espera. Exato. Uma espera uma espera. São várias pessoas na fila ali para poder fazer o tratamento do seu filho. Sim. E depois disso adaptar, porque quando tem uma família que, como você falou, que não tem condição financeira, tem cada vez menos recursos. Você tem que ir naquele local. Sim, então, exato. E é muito complicado. E essa demora vai impactar na sala de aula. Vai impactar no desenvolvimento. E falando em sala de aula, assim, com o seu olhar, qual que é o maior desafio dentro da sala de aula? Dentro da sala de aula, eu considero um dos maiores desafios a formação dos professores. É um desafio, porque quando a criança vem para você, a criança, o adolescente, e você não sabe exatamente como... pela falta de diagnóstico, o que a criança tem, você não sabe bem o que você vai fazer, como você lidar. Outras questões, a adaptação de materiais, que precisa ter materiais adaptados para aquela finalidade, depende do que a criança, o que a criança está apresentando, tem que ter os materiais. E uma coisa que eu acho bem complicado na rede pública é o número de crianças por sala. A rede pública apresenta uma sala muito cheia. Então, você tem cerca de 33 alunos, 35 alunos. Em meio a esses alunos, você tem aquela criança que
tem uma dificuldade, cada um tem um tempo de aprendizagem. Cada um é único, né? Cada um Mas tem criança que não tem nenhuma questão neurológica, nada, mas ela tem um tempo de aprender diferente. Você precisa dar uma atenção, e temos essas crianças que são atípicas. E não tem como você dar uma atenção àquela criança que ela merece, desculpa, que ela tem o direito, porque você tem várias outras demandas ali para você dar conta. Então, eu entendo que na escola pública deveria ter menos crianças por sala. Para você dar, independente de limitação, porque Isso. Cada um tem a sua até característica. independente de limitação, por você olhar para a característica individual ali, a superlotação É um desafio também, um desafio né, Bel? muito grande na escola pública, muito grande. A gente fala, assim, desse desafio, mas vamos falar de coisa boa também. Você pode compartilhar conosco, assim, a prática de bons exemplos, a prática ou histórias que mostram uma inclusão verdadeira que transformou para você, que transforma vidas? A educação transforma, né? Educação Nós sabemos por si só que a educação por si exato. só transforma vidas, transforma histórias. Eu trabalho também na educação infantil, né? E eu penso que as boas práticas vão desde o acolhimento ao ambiente, como você organiza o ambiente para receber as crianças, independente de serem atípicas ou não, mas no caso, junta com as atípicas, a organização do ambiente, o acolhimento, os materiais adaptados para que todos ali tenham um acesso. Vou fazer uma brincadeira, tem que ter um material adaptado para que todos participem, ninguém fique de fora, né? E é interessante como você percebe que eles não é rápido, não é uma coisa que acontece assim, mas que como eles aprendem. Eu tenho, por exemplo, na educação infantil, eu tenho uma criança que tem síndrome de Down, e quando ele entrou lá conosco, ele nem andava, aí nós fomos treinando e ele começou a andar. E ontem, depois da refeição, eu falei assim: agora você vai levantar e vai empurrar a cadeirinha, sabe, na mesa. Ele levantou, olhou, empurrou a cadeirinha e foi em direção à sala. Gente, isso é fantástico. Olha o brilho isso dos seus olhos contando isso, que ele lindo. conseguiu. Eu cheguei lá para outro professor, falei: você não sabe o que ele fez. Aí, o quê? Contei. Ela falou assim: não acredito. A gente fica... Agora, você imagina se você tivesse assim, menos alunos. Sim. E você pudesse dar uma atenção ainda maior, mais direcionada para ele. Então, isso aconteceu nessa semana, assim, foi pra gente, assim, espetacular. E temos vários outros exemplos de crianças que começam a falar, tem uma deficiência de dicção, mas começa a conversar, falar corretamente. São pequenos passos, são pequenas mudanças, mas que para nós, educadores, é tão maravilhoso que a gente fica contando a mesma história várias vezes para várias pessoas, porque nós vimos que é possível. É essa a grande questão. Olha, é possível. Você pode. A gente pode. Isso, você pode. Isso, você pode. Você pode. Você consegue. Todos são capazes. Dentro do tempo, dentro das limitações, mas todos são capazes. Agora, falando da Bel um pouquinho, assim, como é que é lidar com tantos alunos diferentes, emoções diferentes, famílias, culturas, não digo assim, também, de certa forma. Exato, até cultura, assim, ao mesmo tempo. E dar atenção a cada aluno. Como é que é isso para você? Nós sabemos que as emoções estão ali, são, digamos, 30 emoções diferentes ali. Mas o professor, ele tem, eu digo até como profissional, obrigação de entender esses olhares. Você vai criando vínculos com eles, e quando você entra na sala de aula, que você olha ali cada rostinho, você percebe, esse está assim, esse está assim. É uma questão muito até automática do profissional. Ele olha e percebe. E eu penso que nós temos que acolher essas emoções com respeito. Elas estão ali, você não vai dar conta de tudo, você não vai resolver as questões de todos, mas você tem que respeitar e acolher.
Você tem noção do impacto que você causa em cada um? Você tem essa noção do impacto? A transformação que você faz em cada um? Porque né, você vê, é uma pergunta profunda. As pessoas têm crianças e adolescentes que nos veem como referência, né? Como, às vezes, até mãe, pai. Sabe aquele aluno que fala assim, deixa eu ir para sua casa, deixa eu morar com você. O acolhimento. Tem essas questões. E eu trabalho muito com os meus alunos, os menores, enfim, para que eles reconheçam as emoções. Porque hoje, me parece que as crianças estão um tanto que perdidas nessa questão de saber o que eles estão sentindo. Então, às vezes, tem uma adolescente, uma criança chorando. Eu falo, por que você está chorando? Não sei. Você está com raiva? Você está triste? Você está decepcionado? O que aconteceu? Qual é o nome da sua emoção? E, por incrível que pareça, eles não respondem rápido. Tem dificuldade de verbalizar o sentimento, de entender o que ele está sentindo, o que causou, sabe? E aí nós estamos trabalhando muito, porque a gente precisa trabalhar as emoções. E eu acho que isso, de certa forma, impacta na vida deles, porque eles... Olha, gente, se eu conseguir fazer com que eles definam o que eles estão sentindo... Já é um grande passo. Já é um grande passo, né? Para eles entenderem até como trabalhar essa emoção, né? Exato. Como que vai fazer para trabalhar isso. Então, mas para trabalhar primeiro precisa identificar a emoção. E eu sinto essa dificuldade nos meus alunos. Já conversei com outros profissionais que também apontaram para isso, que as pessoas, os adolescentes, as crianças não estão conseguindo identificar as próprias emoções. Então, Bel, você tem notado uma evolução na questão de inclusão na escola? Por exemplo, a gente falou já da lei, ainda bem que ela já existe, já é um pontapé inicial. A gente fala em capacitação, ok, pode ser uma pequena evolução, mas você enxerga 2 anos atrás, 3 anos atrás, dessa trajetória de experiência que você tem, você enxerga essa evolução? Sim, a primeira evolução, como você citou, é a lei. A lei tá posta, então cumpra-se, né? Há pequenos passos, mas a lei existe e ela tende a avançar. Então, já para mim, a formação continuada dos professores. Isso eu creio, o poder público tem investido nisso, é uma ótima melhoria e tem trazido também essa evolução. A questão que nós falamos no início da aceitação das famílias, porque as famílias se conscientizam disso e vão atrás de tratamentos, de diagnósticos, e isso é muito bom, importantíssimo. A questão de materiais, nós temos a comunicação aumentativa alternativa, que é para pessoas que são placas, pranchas de identificação para crianças com autismo, para que elas que não conseguem verbalizar, elas consigam, pelo desenho, mostrar o que elas querem, o que elas estão sentindo. Então, eu acredito que, ao longo dos anos, os processos de inclusão, softwares também, a tecnologia também tem avançado. Vocês utilizam de bastante tecnologia? Bastante eu não digo, mas assim, utilizam dessa ferramenta? As escolas públicas, tem assim, escolas públicas e escolas públicas. Algumas têm, sim, investido bastante. Aqui eu leciono, investe bastante em tecnologia com eles. E é importante, nós temos que trabalhar a tecnologia até dentro da legislação, ela diz que tem que ser usada. Vem para ajudar, tem que ser usada. E o uso das tecnologias, dos softwares, dos livros em braille, tudo isso vem alcançando esse público e é muito importante. Se nós formos falar em inclusão até fora da sala, a gente pode citar, por exemplo, as cotas também, que é um tipo de inclusão, né, para que as pessoas estejam inseridas no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho. O EJA, também, a Educação de Jovens e Adultos, que é da escola pública, também é um tipo de inclusão, porque ela alcança aquelas pessoas que não tiveram oportunidade na idade certa de estar frequentando uma escola e aprendendo
a ser inserida socialmente, a sair da extrema pobreza, porque a educação é a educação, não tem outro caminho. A educação que muda. Então, quando a educação ela é legitimamente inserida na sociedade, ela muda sim as vidas. Então você enxerga uma evolução? Então eu sim. enxergo sim, é que tão bom houve ouvir sim isso, uma assim. evolução. E acredito que nós estamos indo para um caminho que ainda vai melhorar ainda mais essa questão pela conscientização das pessoas, não só de famílias, mas como as pessoas, porque a educação, e incluir pessoas é um ganho, tanto para as pessoas quanto para a sociedade. Tanto para aquele que tá sendo incluído e para quem convive. Eu costumo dizer, eu com a minha filha deficiente, eu vejo que o ganho que ela tem quando ela é acolhida, sim, mas o ganho das outras famílias para elas enxergarem como é conviver. Sim. Ter a empatia. Ter a empatia, sim. Isso é no dia a dia, isso eu costumo dizer, é transformador. É transformador. Respeito, sim. Você cria a diversidade humana, né? Humana. As pessoas poderem ver, faz parte, é a diversidade humana. Eu vejo uma evolução, Bel, vejo sim, mas tem tanta coisa ainda a ser feita. É um longo caminho. Mas é um longo caminho, mas a gente não pode desistir. Não. Por isso que eu sou incansável em falar, transforme a vida das pessoas. Sim. Eu sou incansável com esse projeto. Eu quero ter voz, poder ajudar as pessoas para que se fale cada vez mais. Como eu citei, começou muito pequeno o movimento racial. Hoje a gente tem um corpo maior, sim, e é isso que eu espero para o deficiente, é ter essa voz. É que todos sejam vistos e com equidade, exato, na sociedade, né? Porque precisa dessa equidade. Não é igualdade. Não é igualdade, não é equidade. Né? Exato, as pessoas confundem, equidade, né? Porque não tem como. Igualdade, você vai dar a mesma oportunidade, né? E nem todos estão prontos para a mesma oportunidade. Com certeza. Tem que ter equidade, exato, né? Então, eu penso dessa maneira também. Penso como você que há um longo caminho a ser percorrido, mas que nós estamos caminhando e isso é bom. Que a gente não está parado. Não parou. Pode ser, né, passos pequenos ainda, mas estamos na direção certa. Isso para mim, eu quero deixar esse mundo para minha filha. Sim. Não só para ela, para todas as outras crianças que têm limitações, mas assim, é isso que eu quero. Sim. Então, por isso que eu falo, eu sou incansável e espero ter pessoas assim como você. Eu falo por mais pessoas, e nessa minha jornada, eu conheci muitas pessoas boas, muitas pessoas que não têm ninguém na família ou amigos com limitação, mas abraçam a causa, têm empatia e querem esse mundo tanto quanto eu. Sim. Então é muito gratificante ouvir pessoas assim, profissionais como você, e eu só tenho que agradecer, apesar de você não estar na minha vida, vamos dizer assim, não é uma professora da Malu, mas eu agradeço por todas as outras pessoas com que convivem com você, porque eu sei que você faz diferença na vida delas, com certeza. Muito obrigada. E para encerrar, eu sempre lamento de encerrar, porque a gente aqui gosta de bater papo, mas eu queria ouvir de você assim, que mensagem você deixaria para os professores que estão começando agora e que estão inseguros com relação ao tema da inclusão? Que mensagem você poderia deixar? Eu diria assim para os professores que estão iniciando agora que você não precisa ser perfeito, pensar em perfeição quando você lida com a inclusão. Mas é importante que você saiba acolher, que você saiba adaptar e que, acima de tudo, que você acredite que todos são capazes de aprender. E quando você dá um passo rumo à inclusão, você não está transformando apenas a vida daquela pessoa. Você está transformando a vida de toda uma sociedade. Você está fazendo com que a sociedade seja mais justa, mais acolhedora, mais humana. Então, é isso. É você acreditar. E, na minha concepção, a escola, a verdadeira escola que educa, é a escola que inclui. Se a escola não inclui, ela pode ter até um nome de escola, mas ela não educa. E pode até não estar preparada, mas se tem a boa vontade, quer fazer, já é um passo enorme. Com certeza, um passo enorme
E que consegue. E que consegue. Gente, e ver pequenas mudanças, pequenas transformações. E é difícil, como vou dizer assim, te falar, mas a emoção que você sente quando você vê, igual no caso da criança que eu citei, é tão grande que você fala, nossa... Gente, eu tô vendo ele você conseguiu, falando assim, eu tô até quietinha aqui, porque eu tô admirando o seu olhar. Nossa, seu é muito sorriso. bom, gente. É só quem vive, sabe? Mas ele fez, que bacana. Sabe quando você desfralda a criança, que a criança consegue ficar desfraldada, né? São aquelas alegrias, assim, aquelas pequenas mudanças que fazem toda uma diferença. Mas faz uma diferença. É isso, Eu é vivo muito com bom. isso, pequenas mudanças, mas que fazem diferença Toda a na minha vida. diferença. Tá Meu, bom? muito obrigada, viu? Inclusão não é apenas um conceito, é uma prática diária que muda realidades. Obrigada, Isabel, por trazer sua experiência e paixão pela educação. Se você acredita que esse assunto precisa ser falado mais vezes, compartilhe esse episódio. E até o próximo Você Pode.